Você já percebeu que algumas pessoas parecem carregar um brilho silencioso dentro de si? Elas despertam antes do sol nascer, respiram fundo, alinham a alma e, de repente, a vida parece cooperar com elas. Oportunidades aparecem, portas se abrem, caminhos se iluminam, enquanto outras, mesmo lutando sem parar, permanecem presas no mesmo ciclo, como se algo invisível as puxasse para baixo. Mas Napoleon Hill, depois de estudar mais de 500 milionários, descobriu que esse algo invisível não é sorte, destino ou privilégio. É um segredo escondido dentro do amanhecer, um poder que poucos reconhecem e que transforma qualquer pessoa que o utiliza com consciência. Porque a verdade é simples. O seu dia não começa quando você sai de casa. Ele começa quando você abre os olhos. E exatamente nesse instante, nos primeiros segundos da manhã, você está definindo não apenas seu humor, mas seu destino. O que você pensa ao despertar é uma semente. E sementes têm um poder que a maioria subestima. Pense em como você acordou hoje. Com fé ou com medo? Com clareza ou confusão? Com gratidão ou com preocupação? Porque antes mesmo do café, antes mesmo de conversar com alguém, você já está moldando a energia que vai conduzir o restante do seu dia. Napoleon Hill descobriu que as pessoas mais prósperas do mundo tinham um hábito em comum. Elas cuidavam da mente logo ao despertar. Não era por acaso. A ciência revela que, nos primeiros minutos da manhã, seu cérebro está em ondas alfa, um estado de alta absorção, criatividade e influência. É como se sua mente estivesse esperando por comandos. E o que você plantar nesse momento se torna direção. Por isso, quem acorda reclamando, se enche de pressa e corre para apagar incêndios, começa o dia com a alma desalinhada. Mas quem desperta com propósito, oração e clareza, desperta o próprio destino. A Bíblia já mostrava isso muito antes da ciência. Em Provérbios 8:17 diz: "Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão." E em Lamentações 3:23, "As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã." Deus não renova suas misericórdias ao acaso. Ele renova para quem desperta com consciência, com fé, com entrega. E quando você honra o amanhecer, algo muda dentro e fora de você. Imagine essa cena. Amanhã, você abre os olhos antes da casa inteira despertar. O quarto ainda está silencioso. Você coloca os pés no chão com intenção. Respira fundo, agradece, declara sua visão. Afirma o que você quer atrair. Sente como se já tivesse conquistado. Nesse momento, você não está apenas acordando, você está assumindo o volante da sua vida. E isso muda tudo. Porque quem governa as manhãs, governa os dias. Quem governa os dias, governa as semanas. Quem governa as semanas, governa os anos. E quem governa os anos, governa o destino. A maioria das pessoas passa a vida inteira apagando incêndios. Vivem reagindo ao que acontece, ao invés de criar o que desejam. Mas os grandes, aqueles que Hill estudou, aqueles que romperam barreiras, aqueles que viveram abundância, faziam o contrário. Eles criavam sua realidade antes que ela existisse. Eles plantavam antes de colher. Eles alimentavam o espírito antes de enfrentar o mundo. Porque prosperidade não surge do nada. Prosperidade é resultado de repetição, convicção e direção. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. A Bíblia chama de fé. A ciência chama de programação mental. Mas todos estão falando da mesma coisa. A capacidade de comandar a própria mente antes que o mundo comande você. Quando você declara: "Eu sou próspero, eu sou guiado, Deus abre portas para mim", você não está repetindo frases vazias. Você está alinhando sua energia, seu foco e sua identidade. E tudo ao seu redor começa a responder à nova vibração que você cria. Mas o amanhecer também carrega um alerta silencioso. As pequenas escolhas que você faz logo ao acordar são as que definem se você vai repetir o dia de ontem ou criar um novo futuro. Se você desperta já pensando nos problemas, será guiado por eles. Se desperta pensando na visão, será guiado por ela. É a escolha invisível que separa a estagnação da evolução. Por isso, entenda: prosperidade não é um grande acontecimento. Prosperidade é construída em pequenas decisões diárias.
Começa quando você abre os olhos. Se fortalece quando você declara poder. Ganha forma quando você visualiza. Se materializa quando você age. E se multiplica quando você repete, disciplina após disciplina, manhã após manhã. Amanhã, quando o sol nascer, você vai ter novamente o mesmo presente que recebe todos os dias. A oportunidade de começar. Não desperdice. Sua vida inteira pode mudar se você mudar a forma como começa seus dias. Porque o amanhecer não é apenas o início do dia, é o início da sua transformação. Se essa mensagem tocou você, então escreva nos comentários. Eu escolho prosperar a cada amanhecer. E se prepare. O que você vai aprender a partir de agora pode transformar completamente sua relação com o dinheiro, com a fé e com o seu próprio poder de criar. E quando você desperta para essa verdade, começa a perceber que a vida sempre esteve conversando com você, mas era preciso silêncio interior para ouvir. Era preciso presença para enxergar. Era preciso fé para sentir. Aquilo que antes parecia coincidência começa a se revelar como direção. Sinais que você ignorava começam a ganhar significado. Pessoas que entravam e saíam da sua vida começam a se encaixar na sua história como peças de um quebra-cabeça divino. Nada foi por acaso. Nada foi em vão. Tudo estava te preparando para este exato momento. O momento de assumir a sua verdadeira identidade. Porque, no fundo, você nunca foi pequeno, nunca foi incapaz, nunca foi fraco. Tudo isso foi apenas poeira mental acumulada pelo tempo, pelas dores, pelas comparações e pelas expectativas dos outros. Mas agora a poeira está baixando. Agora você está começando a enxergar quem realmente é. Você está lembrando do poder que carrega. E quando você lembra, você desperta. E quando desperta, nada consegue te parar. É nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Exatamente quando a luz começa a nascer. Elas se confundem com a transição. Acham que a escuridão é o fim, quando na verdade é o momento antes do amanhecer. Napoleon Hill dizia que a maioria dos fracassos acontece a um passo da vitória. A um único passo. Uma respiração, uma decisão, um pensamento. E é justamente por isso que você está aqui. Para não desistir quando está prestes a romper. Para caminhar quando tudo pede para você parar. Para acreditar quando nada ao redor parece fazer sentido. Porque a fé não precisa de evidências. A fé cria evidências. E agora, nesse exato instante, você está criando novas evidências. Está criando novos caminhos. Está moldando um novo futuro. Não precisa ver tudo acontecer de uma vez. Basta sentir. Basta confiar. Basta sustentar a vibração do que você deseja por mais alguns dias, algumas semanas, alguns amanheceres. Porque a vida responde à consistência. E a consistência é o que separa o desejo da manifestação. Imagine novamente o amanhecer de amanhã. Mas desta vez, veja-se fazendo algo diferente. Antes de pegar o celular, você coloca a mão no coração. Antes de pensar nos problemas, você pensa nas possibilidades. Antes de dizer não dá, você diz eu posso. Uma pequena mudança, uma mudança silenciosa. Uma mudança que ninguém vê. Mas uma mudança que move montanhas dentro de você. Enquanto você respira, algo começa a se reorganizar energeticamente. Seus pensamentos se alinham, sua mente se acalma, seu coração se abre. E no exato momento em que você escolhe a direção certa, o universo começa a mover peças que você jamais conseguiria mover sozinho. Pessoas que você não conhece começam a pensar em você. Oportunidades começam a se aproximar. Portas começam a se destrancar. E aquilo que parecia distante começa a ganhar forma. A prosperidade não chega com barulho. Ela chega com sinais pequenos, suaves, contínuos. Chega quando você está pronto para recebê-la, não quando você está desesperado por ela. E a sua prontidão começa dentro, no seu amanhecer, no seu pensamento, na sua vibração. Talvez você não perceba agora, mas a energia desse exato momento já está te elevando. Já está te puxando para a sua melhor versão. Já está limpando camadas antigas que você carregava e nem sabia. Há algo dentro de você que está despertando. Algo que estava adormecido. Algo poderoso. E quanto mais você desperta, mais você entende. Você não atrai o que quer.
você atrai o que vibra. E agora, você está vibrando diferente. Você está vibrando mais alto. Você está vibrando como alguém que finalmente entendeu que a vida muda quando você muda. E é exatamente aí que o novo ciclo começa. Um ciclo onde você não corre mais atrás, você se alinha. Onde você não implora mais, você declara. Onde você não duvida mais, você confia. Onde você não se esconde mais, você se posiciona. O amanhecer dentro de você é o verdadeiro milagre. E quando ele se acende, nada mais te segura. Respire fundo, porque o que eu vou te dizer agora é a verdade que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. Nada aqui é coincidência. Você foi guiado até esta mensagem porque o seu espírito está pronto. Pronto para crescer, pronto para renascer, pronto para assumir a vida que sempre foi sua por direito. A partir de hoje, você nunca mais vai se ver pequeno, nunca mais vai se tratar como alguém incapaz, nunca mais vai aceitar menos do que merece. Você é luz, você é propósito, você é força em movimento. E o universo inteiro se curva quando você decide acreditar em si mesmo. Mas preste atenção, essa transformação não termina aqui. Este é apenas o começo da sua nova história. Se você sentiu essa energia, se essa mensagem tocou seu coração, então este canal é o seu lugar. É aqui que você vai alimentar a sua alma todos os dias. É aqui que você vai crescer espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. É aqui que você vai se transformar passo a passo em tudo o que nasceu para ser. Então clique em inscrever-se agora. Ative o sininho e venha caminhar comigo nessa jornada de despertar, cura e manifestação. Porque daqui para frente, você não anda mais sozinho. Você anda acompanhado da sua fé, da sua força e de uma comunidade inteira vibrando pela sua vitória. A sua nova vida começa hoje e eu vou caminhar com você em cada passo.